galera, tudo bom? Hoje vamos falar sobre, vamos mudar o assunto, chegaremos aqui na quarta etapa com um assunto diferente. Vamos agora, compreender a economia, entender o espaço urbano, né? Então hoje nós trabalharemos os setores da economia, tá? Eu acho que você já deve ter ouvido falar, do que significa, ou você, com certeza você já deve ter ouvido falar sobre os setores da economia, mas não sabe o que significa. Então hoje, a gente vai tentar compreender os setores da economia mundial, tá certo? E Luana, o que é esse setor da economia, até o começo do século XX, a maior parte das pessoas, elas trabalhavam no setor primário. A gente vai começar a compreender os setores agora, tá? E ao longo desse século, do século XX, o número de pessoas desse setor passou a migrar para outros setores, tá? Os setores secundários e os terciários, que esse último, terciário, ele é mais abrangente. E atualmente 60% dos trabalhadores nos países mais ricos, inclusive aqui no Brasil, chega a trabalhar, a população economicamente ativa chega a trabalhar. Eu falei vários conceitos, mas professor, ainda não entendi o que são esses setores. Vamos ver se consigo passar aqui. Pronto. Vamos lá. E o setor da economia é uma classificação, tá? É uma classificação feita das atividades econômicas. E aí, essas atividades econômicas são divididas em setores. O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Eles são divididos para classificar, para controlar a produção de um país, tá certo? A gente sabe, a gente compreende a riqueza de um país através desses setores da economia, tá certo? E aí eles são divididos, de acordo com os produtos produzidos. Por exemplo, se só produz maçã e a outra empresa só produz carro, são dois setores diferentes. Então eles têm que ir para a sua classificação, tá? E aí, gente, esses setores, eles mostram, eles podem mostrar o desenvolvimento econômico de um país. Países pobres acabam tendo uma economia diferenciada dos países ricos por conta desses setores, certo? Então, vamos lá. O setor primário. O setor primário, ele inclui as atividades ligadas, às atividades do campo, ou seja, atividades não urbanas, tá? Então, temos a agricultura, a pecuária, o extrativismo, tanto animal, vegetal e mineral, tá, gente? Então, essas atividades, elas estão ligadas à extração de recursos naturais do meio ambiente, tá? E aí forma esse setor. Ou, por exemplo, a pesca, é o setor primário, A agricultura, quando a gente fala de plantações de soja, de arroz, plantações de trigo, tá? E aí, gente, esse setor primário gera mercadoria que são chamados de commodities, tá? Essa palavra ela é bem utilizada. Ou seja, todos os países, eles fabricam esses commodities, tá? Como o petróleo, como o carvão mineral, como a soja, como o trigo, tá? E o que são esses commodities? São produtos primários, São produtos naturais, brutos, sem nenhum processo de transformação, tá? E aí eles são, produtos de baixo valor, já que todos fabricam, Todos produzem esses commodities, essas mercadorias, tá? E países pobres, países como o Brasil, têm a sua atividade econômica, a maior parte da sua atividade econômica ligada ao setor primário, tá bom? O setor secundário, tá? É o setor mais fácil de vocês aprenderem, porque é a atividade, tá? A única atividade do setor é a indústria, tá? Então, é composto, das atividades, dedicadas a transformações de bens de recursos extraídos no meio ambiente, tá? Mediante um processo industrial, ou seja, é uma atividade onde transforma matéria-prima em produtos semi-acabados ou acabados. Por exemplo, eles pegam a madeira e a transformam em uma cadeira, tá? Então, gente, esse setor industrial, tá? Ele é fundamental para a economia dos países, tá? Porque ele pode se relacionar, interrelacionar com diversos setores, Por exemplo,
como é que o setor do secundário vai se relacionar com o setor primário? O extrativismo vegetal, né? O extrativismo da madeira, podemos dizer assim. Ela é retirada no setor primário e é transformada na indústria em uma cadeira ou em um rack ou um estante. Então, ele acaba transformando, né? E o setor terciário, galera, o que é esse setor terciário? Ele também ele pode ser chamado o setor do comércio, né, o setor dos serviços, né? Então ele é o mais abrangente porque ele agrupa atividades, né, como prestação de serviço, ou seja, professor, engenheiro, médico, advogado, né? Então o transporte, telemarketing, o turismo, então todos eles, né, estão no mesmo setor, né? Ele é tipicamente urbano, então tá ligado a todas as atividades urbanas, né? E também abriga o setor informal, né? E o que é esse setor informal? É o setor do pessoal que não tem carteira assinada, né? Então o setor terciário e ele é o mais abrangente, tá? Mas professora, como é que o setor terciário está ligado com o setor secundário? Vamos lá, né? Pegou a madeira no setor primário, né, pelo extrativismo, foi para o setor secundário, se transformou numa cadeira, né, na indústria, e quando foi para o setor terciário, ela foi vendida, né, ela prestou um serviço, né, a empresa vendeu aquela cadeira, beleza? Então temos aí, né, essa diferenciação, tá? O setor primário, agricultura, extrativismo, pecuária. Setor secundário, indústria, e o setor terciário é o setor de prestação de serviço, né? Setor do comércio. Como eu falei anteriormente, né, os setores da economia, eles podem mostrar o grau de desenvolvimento de alguns países, né? E aí a gente vamos olhar aqui o setor, né, do Brasil, né, desde a década de 40 até 2006, é um dado do IBGE, né, disponibilizado pelo IBGE, e a gente vai ver que a passar dos anos o Brasil ele acabou mudando, né, o seu setor da economia, tá certo? Na década de 40 no Brasil, né, a economia, a população economicamente ativa, ou seja, as pessoas, elas trabalhavam no setor primário, né, e o último setor era o setor secundário, né, as indústrias aqui eles não eram tão fortes, tá? Então só veio mudar isso no Brasil a partir da década de 80, quando o setor terciário, né, ele assumiu aí o posto, né, e hoje ele é um dos responsáveis pela economia brasileira, né, e o setor primário ele veio diminuindo ao passar dos tempos. Observem, né, o gráficozinho, ó, verdinho setor primário, vermelho setor secundário e amarelo setor terciário. Então, se a gente observar de acordo com os anos, né, de acordo com o ano, a população economicamente ativa do Brasil, né, mudou, né? Agora a gente tem o setor terciário como base, né, da nossa economia popularmente ativa, tá? Então é a distribuição das pessoas, né, nessas atividades, tá certo? Então, galera, por hoje é só. Na semana que vem a gente dá continuidade na indústria, a divisão que tem dentro da indústria. E até lá. Beijinho, tchau, tchau.